fotometria. Se eu disse foto, eu disse luz. Se eu disse metria, eu disse medida. Medida da luz. Fotometria é um dos elos da qualidade da luz. Não é o único elo. Tem cor de luz, posicionamento de luz, luz difusa, luz dura. Fotometria é mensurar a luz. É você colocar a luz na quantidade correta para a tua perspectiva fotográfica ou para ter o que nós chamamos exposição correta à luz. Crianças, fotoluz, metria, medida. Se eu vou medir alguma coisa, eu preciso de um instrumento de medição. Se fosse temperatura, eu teria o termômetro como instrumento de medição. Se é luz, eu vou ter na câmera o fotômetro. E esse fotômetro, ele está embutido na câmera. É o fotômetro TTL, que enxerga através da lente, sigla inglesa que significa através da lente. Então, na nossa câmera, eu tenho lá o fotômetro junto aqui do pentaprisma. A luz refletida no objeto entra, bate numa câmera monorreflex no espelho de 45 graus e sobe para o fotômetro que está no pentaprisma, até ela fazer aquela famosa cambalhotinha e chegar ao olho. Na mirrorless vai mudar um pouquinho a posição do fotômetro, mas existe um fotômetro que lê a luz de forma TTL, através da lente. Lê o ângulo da sua objetiva. Quando ele lê a luz de forma TTL, pode ser no modo spot, central, ponderado ao centro, matricial. Outra aula vamos comentar sobre isso. O instrumento de medição é o fotômetro, TTL, embutido na câmera. Existe fotômetro de mão, isso é intermediário, isso é uma fotometria mais avançada, a gente pode até comentar no futuro. A medida da luz também precisa de uma unidade, porque se eu meço com instrumento, mas me comunico através de uma unidade. Vou medir essa sala, vou pegar uma trena de instrumento e vou falar, olha, a sala tem 25 metros quadrados. A pessoa já entende, porque sabe o conceito de metro quadrado. Qual que é a unidade de medida que nós usamos? É o par fotométrico velocidade diafragma. Nós usamos o par fotométrico velocidade diafragma como nossa unidade, a relação. Se a luz entra dentro da câmera, entra por uma determinada velocidade de obturador. Quanto mais tempo deixar aberto o obturador, mais luz entra. Quanto menos tempo, menos luz entra. E também entra passando pelo orifício de entrada da luz, representado aqui pelo F, ou seja, diafragma, sendo que eu tenho os diafragmas grandes lá em torno de 1,4 e os diafragmas pequenos em torno de 22. Não é isso que nós aprendemos até agora? Falando de diafragma, profundidade de campo, lembrando que velocidade tem efeito colateral, borrar ou congelar, diafragma tem efeito colateral, controlar a profundidade de campo, sendo que neste sentido aqui você tem mais profundidade de campo. A fotometria é feita sempre do encontro, quando se fala de luz contínua, não luz do flash, mas de luz contínua, natural ou artificial. Pode ser o sol natural, pode ser uma lâmpada de LED, que nem essa que a gente usa para filmar aqui no estúdio. É luz artificial, mas contínua, sempre controlado por uma velocidade de obturador e um diafragma. O par, sempre esse duo. E onde entra o ISO nisso? Eu vejo falar no ISO. O ISO, ele não vai controlar a quantidade de luz que entra. O ISO, ele vai determinar a sensibilidade do sensor à luz, a sensibilidade do filme à luz. Então eu gosto de trabalhar com o par fotométrico e sendo a saída do ISO para a fotometria uma saída mais emergencial. É uma perna do tripé da fotometria que acaba causando problemas, porque se você usar ISOs muito altos sem perceber que isso vai dar muito ruído na sua imagem, você acaba prejudicando. Então o ISO, para quem vem de filme, conhece isso melhor. Eu venho de filme, a gente ia tomar um pouco mais cuidado do ISO, porque o ruído do ISO no filme era o grão, e grãos excessivos às vezes prejudicavam
o Sharp da imagem, a definição da imagem. Por isso que eu digo, o ISO não deve entrar no tripé fotográfico com o mesmo valor de velocidade e diafragma. Não deve. Então, eu tenho muita gente falando do tripé fotográfico. Ele deve entrar com uma perna um pouco mais capenga, no sentido de que eu posso fazer mudanças do ISO, vocês vão ver isso, mas isso altera a qualidade da foto. Sendo que velocidade de diafragma não altera a qualidade de resolução, de nitidez, de definição. Resolução não, mas a melhor palavra aí de definição. Vamos comentar isso, guardar uma aula só para falar disso. Mas estou lá fotometrando. Estou pegando o Joãozinho no meio do parquinho. Por que eu fiz o desenho Joãozinho e o parquinho? Por uma coisa simples, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Desenhei esse enquadramento simplesmente porque a fotometria é vista através da lente. Se eu não tenho enquadramento, eu não tenho fotometria. Eu tenho a leitura da luz refletida do enquadramento. Certo? Podemos discutir depois fotometria avançada, o quanto que os tons vão alterar na fotometria, mas não cabe agora por questões didáticas. Então eu preciso ter um enquadramento, eu enquadro, decido meu enquadramento e daí o fotometro. Eu estou usando, por exemplo, um par fotométrico 200F8 no modo manual de exposição. Na Omicron é proibido usar outro método durante o ano de curso todo. O método manual de exposição é aquele que eu determino o diafragma, eu determino a abertura, lendo o fotômetro da câmera. Se eu quiser estourar, se eu quiser deixar subexposto, eu vou fazer isso assumindo o risco, assumindo que eu quero isso, no modo manual. Não fico em compensador de exposição, porque o compensador é a velocidade de diafragma em relação ao que seria a fotometria correta. Aonde eu descubro a fotometria correta? Descubro lendo o fotômetro da câmera, que está lá. 0, mais 1/3, mais 2/3, mais 1. Mais 1 e 1/3, mais 1 e 2/3, mais 2. Menos 1/3, menos 2/3, menos 1. Menos 1 e 1/3, menos 1 e 2/3, menos 2. Crianças amadas, isso pode estar invertido, hein? Na Nikon é normal que seja menos 2 para a direita e mais 2 para a esquerda. Veja lá dentro do seu visor. E esta régua vai estar aqui, abaixo do seu visor. Tem câmera que vai estar desse lado, tem câmera que vai estar desse lado, tem câmera que está aqui. Normalmente ela está nessa posição abaixo. Estou usando o modo manual, eu decidi velocidade, eu decidi diafragma, lendo a luz refletida no objeto e lendo quanto que esse par fotométrico 250F8 está certo ou errado. Né? Por exemplo, estou usando 250F8, acendeu aqui uma luzinha no mais um. Como que acende no mais um? Gente, pode ser um cavalinho galopando ali em cima, um homem com uma bandeirinha verde ali em cima. Tô brincando, gente. Tem vários sistemas, né? Apaga tudo, só fica o mais um. O risquinho coloca mais um, uma flechinha que vai até o mais um. Isso depende do modelo da câmera, nem da marca, é do modelo. Mas vai ficar evidenciado que 250F8 caiu no mais um, está super exposto um ponto. Super exposto um ponto. X aqui, hein, gente? Exposto um ponto, tá? Super exposto um ponto. Ou seja, está sobrando luz, gente. Tem mais luz. Mais um o quê? Mais um stop. Lembra um stop de luz? Então, 250F8 está super exposto um ponto. Eu tenho 2 caminhos para seguir. Eu vou tirar a luz. Vou tirar a luz aonde? Na velocidade ou no diafragma? Vamos começar pela velocidade? Pode escolher pela velocidade. Como que eu vou escolher, Oswaldo? 250, eu passo para 500 menos 1. Menos 1 com mais 1 vai cair no 0. Ou mantenho o F8 aqui. Ou mantenho o 250 e mudo o F8 para F11, fechando um ponto. De F8 para 11, fechei um ponto. Menos 1 com mais 1. Também cairia no 0. 500F8, 250F11 são equivalentes na quantidade de luz.
equivalentes, só que um vai te dar maior profundidade de campo, outro vai te dar menor profundidade de campo. Um vai te dar capacidade de congelamento maior. Não sei o que você está fotografando. Se for o Zezinho aqui com a planta, 250, 500 não vai mudar. A planta vai sair correndo? O Zezinho vai sair correndo? Não. Então você tem que pensar aqui na profundidade de campo. Por isso que eu faço enquadramento, porque o pensamento da fotometria está ligado a teu enquadramento, a ideia do que você quer do seu enquadramento. Mas com que ISO isso? ISO 100. E se fosse com ISO 200, Oswaldo? Muito bem. Se o certo é 250, certo, então caiu no zero. Com F11 no ISO 100. No ISO 200, 200 é mais sensível 1 ponto do que 100. É o dobro. 200 é o dobro de 100. Se 200 é o dobro de 100, é 1 ponto mais sensível. Mais sensível não precisa ficar tão presente à luz. Queima mais fácil. A tua pele é mais sensível ao sol, queima mais fácil. Menos tempo à luz, então, para você atingir uma determinada cor. Aqui é a mesma coisa. Então, 250 F100 é certo para ISO 100. O certo para ISO 200 é um stop mais fechado. Então, seria 500 F11. Ou você pode optar por fazer isso com o diafragma, 250 F16. Estou começando fotometria, quero que você entenda a lógica. Não vou seguir hoje, não vou continuar esse papo por hoje. Eu quero que você entenda que fotometria é a relação no par fotométrico na quantidade de luz, lendo o fotômetro no modo manual.